Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sou estudante da UFCAT, Universidade Federal de Catalão, sou o professor estagiário de vocês e hoje estou aqui para a gente começar o conteúdo de números complexos, para a gente saber um pouco sobre o conjunto dos números complexos. Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Só um instante. Compartilhar a tela. Isso aí. Então, hoje a gente está dando início ao conteúdo de números complexos, pessoal. Os conjuntos dos números complexos, vou mudar a página, constitui o maior conjunto numérico existente. Ele engloba todos os números, todos os outros conjuntos, os reais, no caso os reais, que são compostos por, primeiramente, os números naturais, são os números que a gente consegue contar, que foi o primeiro conjunto existente, incluindo 0, 1, 2 e assim por diante. O próximo, o conjunto Z, é o conjunto dos números inteiros, que é constituído a partir de uma operação que a gente não consegue incluí-los no conjunto dos naturais, no caso, que é uma soma que dê resultado negativo. A gente não teria no conjunto dos naturais. Então, essa foi a necessidade da existência dos números inteiros, que constituem os números negativos. O conjunto Q, o conjunto dos números racionais, é aquele composto pelas divisões. Por exemplo, se a gente pegar 3, o número 3, e dividir por 5, 3 dividir por 5 dá 0,6. Não é um número inteiro e nem um número natural. Por isso, a existência dos números racionais. São os números que a gente pode denominar como uma fração, correspondente a uma fração, uma divisão. A gente tem o conjunto I, o conjunto dos números irracionais, e que não está, não vou entrar muito em detalhes, mas é como se fosse a raiz de 2. A raiz de 2 está presente no conjunto dos irracionais. Não vou entrar tanto no contexto histórico, é só para detalhar para vocês essa estrutura dos conjuntos. E todos esses conjuntos, os irracionais, é uma parte complementar do que a gente tinha encontrado até aqui, dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Aí veio os irracionais, e todos esses conjuntos são denominados de conjunto dos números reais. E o número complexo, que é o caso que a gente está começando a estudar agora, o número complexo está englobando todos os outros conjuntos, ele está fora de todos esses. O número complexo, a gente vai definir ele a seguir, vocês poderão ver como se deu início ao conjunto dos números complexos, quais números que estão presentes nesses, que são números complexos. Vou mudar novamente de página. A gente vai começar pela unidade imaginária, que é o denominado, que é como denominamos esse número complexo. O número I, tal que I ao quadrado é igual a raiz de menos 1, é chamado de unidade imaginária. Será o número complexo, é a forma de falar o número, da existência desse número complexo. A gente pode ver aí, ó, que esse I ao quadrado igual a menos 1 é o mesmo que aqui na imagem, que está a raiz de menos 1, porque se a gente extrai o quadrado do I, fica raiz quadrada de menos 1. Raiz, daí que veio o conjunto dos números complexos. Antes, a gente fazia na resolução de uma equação de segundo grau, por exemplo,
a gente, quando encontrasse um delta negativo, onde teria que extrair uma raiz negativa, a gente não conseguia ter uma solução, dar continuidade perante aos conjuntos dos números reais, porque a gente não teria como englobar uma raiz de números negativos nos números reais. Aí o pessoalzinho, os históricos lá, os matemáticos, foram e criaram essa unidade imaginária, que seria os números complexos, que a gente pode colocar na forma de i igual a raiz de menos 1, porque a gente não conseguia tirar a raiz de menos 1, certo? Aí a gente vai chamar a raiz de menos 1 de i, o i, que seria a unidade imaginária, correto? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar melhor o entendimento. A gente vai resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 9 igual a zero. Antes, notando somente com a existência somente dos números reais, a gente não conseguiria dar continuidade, a gente daria que não teria solução essa equação. Por quê? Porque daria uma raiz negativa. Só que, com a criação dessa unidade imaginária, a gente vai conseguir ter solução para essa equação a partir da unidade imaginária, que é i igual a raiz de menos 1. Eu vou demonstrar melhor um exemplo, esse exemplo que a gente colocou ali, que é, exemplo, vamos resolver a equação de segundo grau, x ao quadrado mais 9 igual a zero. A gente teria uma raiz negativa, certo? Mas nesse caso, a gente consegue, com a unidade imaginária, a gente consegue encontrar um resultado para essa raiz negativa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, a gente pode reescrever esse raiz de menos 9. Aqui, note que x ao quadrado é igual a menos 9, que é igual a x. X vai ser mais ou menos raiz de menos 9. Como a gente tem a unidade denominada por i igual a raiz de menos 1, ou seja, se simplificarmos esses termos, a gente pode separar de forma, demonstrar de forma separada, raiz de 9 vezes raiz de menos 1, certo? A gente pode separar os dois termos, porque se a gente multiplicar lá, vai voltar na raiz de menos 9. Aí a gente vai ter, então, o raiz de 9, a gente tem que é 3. Aí vai ficar 3 vezes raiz de menos 1. O raiz de menos 1, a gente denominou a unidade imaginária como sendo i. Ou seja, então a gente vai chamar o raiz de menos 1 de i, que vai ficar como, então? A gente vai ter o resultado, então, de mais ou menos 3i, que é a raiz de 9 dá 3, e o raiz de menos 1 equivale ao i. Aí a gente conseguiria encontrar soluções para essas raízes da equação de segundo grau, que seria mais ou menos 3i, correto? Como a gente pode ver, o i ao quadrado aqui, que é igual a menos 1, é só extrair a raiz do i, que vai ficar a raiz de menos 1. Aí se deu origem a esse número complexo, devido à raiz negativa, que a raiz negativa não está presente no conjunto dos reais, porque a raiz de um número negativo não existe, certo? No conjunto dos números reais, ela não existe. E agora, no conjunto dos números complexos, a gente chama essa raiz negativa de i, que é a unidade imaginária. Vamos para o próximo slide, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre a forma algébrica do número complexo. A forma algébrica do número complexo, deixa eu aumentar a tela para ficar melhor. A forma algébrica do número complexo todo número complexo pode ser escrito na forma z igual a mais b vezes i, onde o a, pessoal, vai ser a parte real, a parte do número real que pode conter pela representação do número a. E a parte imaginária, que é o b vezes i, será a parte que terá o i de unidade imaginária, certo?
Vou passar para o próximo para mostrar alguns exemplos dessa forma algébrica para vocês. E para a gente conseguir fazer essa separação, conseguir separar o que é a parte real do número complexo e o que é a parte imaginária. Exemplos. Letra A, z igual a 3 menos 2i. 3 menos 2i. Certo? No Z, nessa letra A, nesse exemplo A, qual seria a parte real desse número complexo? Eu vou colocar só um tracinho aqui, pessoal, escrever na frente. A parte real, que vamos chamar de R de Z. Essa é uma forma matemática de escrever, tá? R de Z que significa a parte real desse número complexo. Qual que é a parte real? É o 3, né? Concordam comigo que o 3 está sendo o A desse número complexo? Então, a parte real vale 3. E a imaginária? O I de M de Z. Outra forma matemática de escrever, tá, pessoal? A parte imaginária. Qual que é a parte imaginária? A parte imaginária é 2i. Aliás, tem que incluir o sinal. Parte imaginária é o menos 2. Menos 2i. Menos 2i. Vamos para a letra B. Letra B, qual que é a parte real? A parte real desse conjunto Z, que a gente denominou de Z, viu? Foi denominado de Z. A parte real da letra B, concorda comigo que é o menos 7? Não somente o 7, tá? Temos que incluir o sinal. Sinal negativo, então vai ficar menos 7 como a parte real. E a parte imaginária de Z, é igual a 5i. Positivo, correto? Mas, professor, e essa letra B? A letra B é somente um número. Um número o quê? Um número real, correto? A gente tem que a parte real desse conjunto Z será 3. Então podemos falar que o número real também pode ser denominado como pertencente ao conjunto dos complexos. Por quê? Porque o número real sozinho, ele equivale a T. Ele tem a parte real, mas porém, ele tem a parte imaginária nula, é zero. O I aqui vale zero. A parte imaginária de Z é zero. Não temos. A gente não tem a parte imaginária, correto? É nula, não tem. E nesse, professor, no exemplo D, qual que é a parte real? A parte real de Z. Qual que é a parte real? Como podemos perceber, a gente tem que a parte real da letra D, o conjunto Z igual a 4i, é igual a quem? Hã? Qual que é a parte real? A parte real é zero, né? É zero, é nulo. E aí temos a parte imaginária de Z, que é igual a 4i. 4i. Vou fazer uma observação nesse exemplo, porque quando ele está escrito quando ele tem a parte real zero, ele pode ser denominado de outra forma. Ele pode ser denominado de puro. Denominação. Só um minutinho, pessoal. Números complexos. Só um minuto, que eu vou conferir aqui certinho qual que é a denominação.
podemos denominar esse conjunto não, esse exemplo onde tem a parte real zero, a gente pode chamar ele de imaginário puro. A gente pode chamar esse conjunto Z de imaginário puro. Por quê? Porque ele não possui parte real. Imaginário puro. Correto? Toda vez que tiver um número complexo onde a parte real é zero, é nula, a gente pode chamar ele de imaginário puro. Conforme o exemplo que a gente fez anteriormente lá do x ao quadrado menos 9. Aqui o resultado, ó, se fosse o z igual a 3i ou menos 3i, a gente teria um imaginário puro, porque sua parte real seria igual a zero, correto? Então, pessoal, para hoje, para começo de história dos números complexos, era mais isso, questão de introdução, para a gente conseguir dar continuidade da sequência ao material. Então, esse vídeo foi esse. Eu queria passar para vocês um pouquinho de como foi surgindo, de como surgiu números complexos, passando a partir dos outros conjuntos numéricos, certo? Da importância de cada um deles, de como foi sendo criado cada conjunto numérico, para a gente chegar no conjunto dos números complexos, que é igual I igual a raiz de menos 1, que engloba a raiz dos números negativos. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios referente a esse conteúdo que a gente viu no vídeo de hoje. E até a próxima aula, então. Até mais. Até a próxima aula.